Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos reunimos em comunhão para refletir sobre as palavras da Escritura e buscar orientação divina em nossas vidas. O sermão que iremos ouvir é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de compreendermos Sua vontade e de fortalecermos a nossa fé. A ascensão de Cristo, a graça é concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz que, quando ascendeu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora que ele subiu, o que é? Mas que ele também desceu primeiro às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para que pudesse preencher todas as coisas. E ele deu alguns apóstolos, e outros, profetas, e alguns, evangelistas, e outros, pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 7 e 12. Nosso bendito Senhor e Mestre se foi de nós, do Monte das Oliveiras, o lugar onde em pavoroso conflito suas vestes se enrolavam em sangue. Ele subiu em triunfo ao seu trono. Depois de se mostrar por 40 dias entre seus amados discípulos, dando-lhes abundantes evidências de que ele realmente havia ressuscitado, e enriquecendo-os com seus conselhos divinos, ele foi arrebatado. Levantando-se lentamente diante de todos eles, deu-lhes sua bênção enquanto desaparecia. Como o bom e velho Jacó, cujo ato de partida foi dar uma bênção a seus 12 filhos e seus descendentes, antes que a nuvem recebesse nosso Senhor fora de nossa vista, ele derramou uma bênção sobre os apóstolos, que estavam olhando para cima, e que estavam os representantes de sua igreja. Ele se foi. Sua voz de sabedoria se cala para nós, seu assento à mesa está vazio, a congregação na montanha não o ouve mais. Seria muito fácil encontrar motivos pelos quais ele não deveria ter ido. Se fosse uma questão de escolha para nós, teríamos suplicado a ele que ficasse conosco até o encerramento da dispensação. A menos que, porventura, a graça nos tivesse capacitado a dizer não como queremos, mas como tu queres, deveríamos tê-lo constrangido, dizendo, fica conosco. Que consolo para os discípulos, ter seu próprio mestre amado visivelmente com eles. Que consolo para uma banda perseguida em ver seus líderes em sua cabeça, as dificuldades desapareceriam. Os problemas seriam resolvidos, as perplexidades removidas, as provações seriam facilitadas, as tentações evitadas. Deixe o próprio Jesus, seu querido pastor, estar perto, e as ovelhas se deitarão em segurança. Se ele estivesse aqui, poderíamos ter ido a ele em todas as aflições, como aqueles de quem se diz eles foram e contaram a Jesus. Pareceu-lhe conveniente ficar, para realizar a conversão do mundo. Não teria sua presença uma influência para vencer pela eloquência de palavras graciosas e argumentos de milagre amoroso? Se ele manifestasse seu poder, a batalha logo terminaria e seu domínio sobre todos os corações seria estabelecido para sempre. Tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, por meio das quais o povo cai sob ti. Não saia do conflito, ó poderoso arqueiro, mas ainda lance seus dardos que tudo subjugam no exterior. Nos dias da carne de nosso Senhor, antes de ressuscitar dos mortos, ele apenas falou, e aqueles que vieram para prendê-lo caíram por terra. Se pudéssemos tê-lo perto de nós, nenhuma mão perseguidora poderia nos agarrar. A seu comando, o inimigo mais feroz se retiraria. Sua voz chamou os mortos para fora de seus túmulos. Se pudéssemos tê-lo ainda na igreja, sua voz despertaria os espiritualmente mortos. Sua presença pessoal seria melhor para nós do que 10.000 apóstolos. Pelo menos, então sonhamos, imaginamos que com ele. Visivelmente entre nós, o progresso da igreja seria como a marcha de um exército triunfante. Assim, carne e sangue podem ter argumentado, mas todo esse raciocínio é abafado pela declaração de nosso Senhor: convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá até você. Ele poderia ter nos dito que sua presença majestosa era esperada pelos santos no céu para completar sua felicidade. Ele poderia ter dito que para si mesmo era apropriado que depois de um exílio tão longo e a realização de trabalhos tão estupendos, ele pudesse receber sua recompensa. Ele também poderia ter acrescentado que era devido a seu pai que ele deveria retornar ao seio de seu amor. Mas, como se soubesse que o tremor deles em sua partida foi ocasionado principalmente pelo medo de seus próprios interesses pessoais, ele expressa a palavra consoladora desta forma: e conveniente para você que eu vá embora.
Ele se foi então, e quer nosso fraco entendimento seja capaz de perceber isso ou não, é melhor para nós que Jesus esteja à destra de Deus do que aqui corporalmente em nossas assembleias abaixo. Fã-seria uma centena de Betanias entretê-lo. 1000 sinagogas se alegrariam em vê-lo abrir as Escrituras. Mulheres há entre nós que beijariam seus pés, e homens que se gloriariam em desatarrachar seus sapatos. Mas ele o levou para as montanhas de mirra e as colinas de incenso. Ele não mais se senta em nossas mesas, nem caminha conosco em nossas estradas. Ele está conduzindo outro rebanho para fontes de águas vivas. E não deixe suas ovelhas abaixo da imagem de que ele as feriu com sua remoção. A sabedoria infalível declarou que é conveniente para nós que ele se foi. Esta manhã, em vez de ficar aqui olhando para o céu, como os homens da Galileia, deplorando que perdemos nosso Senhor, vamos nos sentar em serena contemplação e ver se não podemos colher redações proveitosas desta grande coisa que aconteceu. Que nossas meditações ascendam ao caminho ainda brilhante da ascensão de nosso Senhor, além deste céu baixo, até onde as idades eternas rolam. Devemos, com a ajuda do Espírito Santo, considerar primeiro, com vistas ao bem prático, o fato de sua ascensão, em segundo lugar, o triunfo dessa ascensão, em terceiro lugar, os dons dessa ascensão, e, então, concluiremos observando os rumos dessa ascensão sobre os não convertidos. E, primeiro, então, deixe nossos pensamentos sinceros olharem para cima. Vendo o fato da ascensão, deixamos de lado toda controvérsia ou tentativa de mera definição doutrinária e desejamos meditar sobre a ascensão com vistas ao conforto, edificação e proveito da alma. Deveria nos proporcionar alegria suprema lembrar que aquele que desceu às partes mais baixas da terra agora subiu muito acima de todos os céus. A descida foi motivo de alegria para anjos e homens, mas o envolveu em muita humilhação e tristeza, especialmente quando, depois de ter recebido um corpo que, segundo o salmista, foi curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra, ele desceu ainda mais às entranhas da terra e dormiu como um prisioneiro na tumba. Sua descida à terra, embora para nós a fonte de alegria abundante, foi cheia de dor, vergonha e humilhação para ele. Em proporção, então, deve ser nossa alegria que a vergonha seja absorvida pela glória, a dor se perca na felicidade, a morte seja imortal. Os SHFers cantaram em sua descida, que todos os homens cantaram em sua ascensão. Bem merece que o guerreiro receba a glória, pois ele a conquistou profundamente. Nosso amor pela justiça e por ele nos obriga a nos alegrarmos em sua alegria. Qualquer coisa que alegre o Senhor Jesus torna seu povo alegre. Nossa simpatia por ele é mais intensa, estimamos sua reprovação acima de qualquer riqueza, e atribuímos igual valor à sua honra. Assim como morremos com ele, fomos sepultados com ele no batismo, também ressuscitamos com ele pela fé na operação de Deus que o ressuscitou dos mortos. Assim também fomos feitos para sentar-nos juntos nos lugares celestiais, e obteve uma herança. Se os anjos derramaram seus mais doces menestréis quando Cristo de Deus voltou ao seu trono real, muito mais devemos nós. Esses seres celestiais tiveram apenas uma pequena participação nos triunfos daquele dia em comparação a nós, pois foi um homem que levou o cativo ao cativeiro. Foi um nascido de mulher que voltou vitoriosamente de Bozer. Bem podemos dizer com o salmista, no Salmo 68, ao qual nosso texto se refere a alegrem-se os justos, regozijem-se diante de Deus, sim, regozijem-se grandemente. Cantem a Deus, cantem louvores aos seus nomes, exalte aquele que cavalga sobre os céus pelo seu nome já, e alegra-te diante dele. Não era outro senão Cristo, osso de nossos ossos e carne de nossa carne, foi o segundo Adão que montou para a sua glória. Alegrai-vos, ó crentes, como aqueles que gritam por causa da vitória, repartiu o despojo com os fortes. Machucado está a cabeça da serpente, o inferno está vencido, a morte está morta, e para Cristo subido nas alturas, cativo é cativeiro. Todo o seu trabalho e guerra terminados, ele em seu paraíso se foi, e ao lado do trono de seu Pai, agora está implorando por si mesmo cante, ó céus. Ó terra, alegre-se. Harpa de anjo e voz humana, em volta dele, em sua glória, eleve o louvor do seu Salvador ascendido. Reflete mais uma vez que desde a hora em que nosso Senhor o deixou, este mundo perdeu todos os encantos para nós. Se ele estivesse nele, não haveria nenhum ponto no universo que nos manteria com laços mais fortes. Mas desde que ele subiu, ele nos puxa para cima.
A flor se foi do jardim, os primeiros frutos maduros foram colhidos. A coroa da terra perdeu sua joia mais brilhante, a estrela se foi à noite, o orvalho exala da manhã, o sol é eclipsado ao meio-dia. Ouvimos falar de alguns que, ao perderem um amigo ou filho favorito, nunca mais sorriram, pois nada poderia suprir o vazio sombrio. Para nós, não poderia ser que qualquer aflição nos trouxesse tal tristeza, pois aprendemos a nos resignar à vontade de nosso Pai. Mas o fato de que Jesus, nosso tudo, para o céu se foi, causou algo do mesmo sentimento em nossas almas. Este mundo nunca mais poderá ser nosso descanso, seu poder de nos contentar se foi. José não está mais no Egito e é hora de Israel partir. Não, terra, meu tesouro, não está aqui contigo, nem meu coração será detido por ti. Tu és, ó Cristo, o rico tesouro do teu povo, e desde que partiste, o coração do teu povo subiu ao céu contigo. Fluindo disso está a grande verdade de que nossa conversação está no céu, de onde também buscamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, visto que Cristo se foi, nossa vida está escondida com Ele em Deus. Para a terra da glória, nosso chefe se foi, e a vida dos membros está lá. Visto que a cabeça está ocupada com coisas celestiais, não deixe os membros do corpo rastejarem como escravos das coisas terrestres. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Põe a sua afeição nas coisas de cima, não nas coisas da terra. Nosso noivo foi para os palácios de marfim. Ele habita no meio de seus irmãos. Não o ouvimos nos chamando para ter comunhão com ele? Não ouves a sua voz do levanta-te, meu amor, minha bela, e vem embora? Embora por um tempo nossos corpos permaneçam aqui, deixe nossos espíritos agora mesmo caminharem pelas ruas douradas e contemplar o Rei em sua beleza. Comecem, ó almas fiéis, hoje a ocupação do bem-aventurado, louvando a Deus mesmo enquanto vocês ainda estão abaixo, e orando-se não pelos mesmos modos de serviço que os perfeitos acima, mas com o mesmo deleite obediente. Nossa conversa está no céu. Que você e eu saibamos o que isso significa ao máximo. Que possamos assumir nossos direitos celestiais, exercer nossos privilégios e ocupações como cidadãos celestiais e viver como aqueles que estão vivos dentre os mortos, que são levantados juntos e feitos participantes de sua vida de ressurreição. Visto que o chefe da família está na glória, vamos pela fé perceber o quão perto estamos dela, e por antecipação viver de suas alegrias e em seu poder. Assim, a ascensão de nosso Senhor nos lembrará do céu e nos ensinará a santidade que é nossa preparação para ela. Nosso Senhor Jesus Cristo se foi de nós. Voltamos novamente ao pensamento. Não podemos falar em seu ouvido e ouvir sua voz responder com aqueles sotaques queridos com que falava a Tomé e a Filipe. Ele não se senta mais em festas de amor com amigos favorecidos, como Maria, Marta e Lázaro. Ele partiu deste mundo para o Pai. E então? Por que ele nos ensinou com isso de forma mais distinta, que doravante devemos andar pela fé e não pela vista? A presença de Jesus Cristo na terra teria sido, em grande medida, um embargo perpétuo à vida de fé. Todos nós deveríamos ter desejado ver o Redentor, mas visto que, como homem, ele não poderia ter sido onipresente, mas poderia estar apenas em um lugar por vez. Deveríamos ter feito o negócio de nossas vidas fornecer os meios para a jornada até o lugar onde ele pudesse ser visto. Ou se ele mesmo condescendesse em viajar por todas as terras, deveríamos ter lutado para entrar no meio da multidão para festejar nossos olhos com ele, e deveríamos invejar uns aos outros quando chegasse a hora de alguém falar com ele com familiaridade. Graças a Deus, não temos motivo para clamor, contenda ou luta pela mera visão de Jesus segundo a carne, pois embora uma vez ele tenha sido visto corporalmente por seus discípulos, agora, pela carne, não o conhecemos mais. Jesus não é mais visto por olhos humanos. E está bem, pois a visão da fé salva, instrui, transforma, e a mera visão natural não é. Se ele estivesse aqui, teríamos considerado muito mais as coisas que são visíveis. Mas agora nossos corações estão ocupados com as coisas que não são vistas, mas que são eternas. Hoje não temos nenhum sacerdote para olhar, nenhum altar material, nenhum templo feito por mãos, nenhum rito solene para satisfazer os sentidos. Terminamos com o exterior e estamos nos regozijando no interior. Nem nesta montanha, nem nela adoramos o Pai, mas adoramos a Deus, que é Espírito, em espírito e em verdade.
Agora suportamos como vendo aquele que é invisível, a quem, não tendo visto, amamos, no qual, embora agora não o vejamos, mas crendo, nos regozijamos com alegria indizível e cheia de glória. Da mesma forma que caminhamos em direção a nosso Senhor, também caminhamos em direção a tudo que Ele revela. Nós caminhamos pela fé, não por vista. Israel, no deserto, instruído por tipos e sombras, estava sempre sujeito à idolatria. Quanto mais a do visível na religião, mais dificuldade há na obtenção da espiritualidade. Mesmo o batismo e a ceia do Senhor, se não fossem ordenados pelo próprio Senhor, poderiam ser abandonados, visto que a carne os enlaça, e a superstição os enraiza na regeneração batismal e na eficácia sacramental. A presença de nosso Senhor pode, portanto, ter se tornado uma dificuldade para a fé, embora um prazer para sentir. Sua partida deixa um campo claro para a fé. Ela nos lança necessariamente sobre uma vida espiritual, visto que aquele que é a cabeça, a alma, o centro de nossa fé, esperança e amor não está mais ao alcance de nossos órgãos corporais. É uma crença pobre que precisa colocar seu dedo nas marcas das unhas, mas bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Em um Salvador invisível, confirmamos nossa confiança. Em um Salvador invisível, derivamos nossa alegria. Nossa fé agora é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Aprendamos bem esta lição, e nunca nos seja dito: vocês são tão tolos. Tendo começado no Espírito, agora vocês são aperfeiçoados pela carne. Nunca tentemos viver pelo sentimento e pela evidência. Vamos banir de nossa alma todos os sonhos de encontrar perfeição na carne. Igualmente, vamos descartar todos os anseios por sinais e maravilhas. Não sejamos como os filhos de Israel, que só creram enquanto viam as obras do Senhor. Se nosso amado se escondeu de nossa vista, que esconda até todo o resto, se assim lhe agradar. Se ele apenas se revelar a nossa fé, o olho que é bom o suficiente para vê-lo é bom o suficiente para ver tudo mais, e ficaremos contentes em ver as bênçãos da aliança, e tudo mais com aquele olho de fé, e nenhum outro, até que venha o tempo em que ele mudará nossa fé à vista. Amado, vamos ainda refletir sobre quão segura é nossa herança eterna agora que Jesus entrou nos lugares celestiais. Nosso céu está garantido para nós, pois está na posse de nosso representante legal, que nunca poderá ser destituído dele. A posse é 9 pontos da lei, mas absolutamente assegura completamente nossa posse sob o Evangelho. Aquele que possui uma bênção do convênio nunca deve perdê-la, pois o convênio não pode ser mudado, nem seus dons retirados. Somos herdeiros da Canaã celestial por controle real e seguro, para nosso representante legal, nomeado pela mais alta corte de judicatura, entrou na posse e ocupação real das muitas mansões da casa do grande Pai. Ele não apenas tomou posse, mas está preparando tudo para nossa recepção e habitação eterna. Um homem que entra em uma casa e a reclama, se ele tem alguma dúvida sobre seus direitos, não pensará em prepará-la para os habitantes. Ele deixará qualquer despesa desse tipo até que todas as dúvidas sejam esclarecidas. Mas nosso bom Senhor tomou para nós a posse da cidade da Nova Jerusalém, de tal forma que a preparou diariamente para nós, para que nós também estejamos onde Ele está. Se eu pudesse enviar para o céu algum mero ser humano como eu para assegurar meu lugar para mim até minha chegada, eu temeria que meu amigo pudesse perdê-lo, mas já que meu Senhor, o Rei do céu e o Mestre dos anjos, foi para lá para representar todos os seus santos e reivindicar seus lugares para eles, eu sei que minha porção está segura. Descanse contente, amado, e cante de alegria como o coração do apóstolo fez quando escreveu, em quem também obtivemos uma herança. Além disso, se Jesus foi para a glória, quão bem-sucedidas devem ser nossas orações. Você envia uma petição ao tribunal e espera seu sucesso, pois foi redigida no estilo adequado e assinada por uma pessoa influente, mas quando a pessoa que apoiou o seu pedido é ela mesma no tribunal, para tomar a petição e apresentá-la lá, você se sente mais seguro ainda. Hoje nossas orações não apenas recebem nosso Salvador, imprimatur, mas eles são apresentados por sua própria mão, como seus próprios pedidos. Visto então que temos um grande sumo sacerdote, que já passou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, cheguemos com ousadia ao trono da graça, para que obtenhamos misericórdia e achemos graça para viver a tempo de necessidade. Nenhuma oração que Jesus exorta pode ser rejeitada sem ser ouvida. O caso pelo qual ele é advogado é seguro. Olha para cima, minha alma,
com olhos alegres veja onde está o grande Redentor, o glorioso advogado nas alturas, com um precioso incenso nas mãos. Ele adoça cada gemido humilde, ele recomenda cada oração interrompida, reclame sua esperança apenas nele, cujo poder e amor proíbem o desespero. Mais uma vez, embora eu sinta que este tema pode nos deter por muito tempo, devemos deixá-lo e observar mais adiante que, ao considerarmos Cristo ascendido, nossos corações queimam dentro de nós ao pensar que ele é o tipo de todo o seu povo. Como ele era, nós também estamos neste mundo, um dia como ele é, assim será também ser. Para nós também resta uma ressurreição e uma ascensão. A menos que o Senhor venha rapidamente, morreremos como ele morreu e o sepulcro receberá nossos corpos por algum tempo. Há para nós um túmulo no jardim ou um descanso na machela de nossos pais. Para nós, há mortalhas e mortalhas. Contudo, como nosso Senhor, romperemos as cadeias da morte, pois não podemos ser retidos por elas. Há uma manhã de ressurreição para nós, porque houve uma ressurreição novamente para ele. Def poderia tão logo segurar a cabeça quanto os membros, depois de tiradas as portas da prisão, com poste, bar e tudo, os cativos são libertados. Então, quando tivermos ressuscitado dos mortos ao toque da trombeta do arcanjo, nós subiremos também. Pois não está escrito que seremos arrebatados juntamente com o Senhor no ar, e assim nos seremos para sempre com o Senhor? Tenha coragem, irmão, aquela estrada reluzente até os céus mais elevados, que Cristo trilhou, você também deve trilhar, o triunfo de que desfrutou será seu em sua medida. Você também deve levar seu cativeiro cativo, e em meio às aclamações dos anjos, você receberá o bem feito do sempre abençoado Pai, e se sentará com Jesus em seu trono, assim como ele venceu e se assenta com o Padre em seu trono. Prefiro dar sugestões de meditação do que as próprias meditações. Que o Espírito Santo os abençoe a você, e enquanto você na imaginação se senta no olive e olha para o puro azul. Que os céus se abram para você, e, como Estevão, possa você ver o Filho do Homem à destra de Deus. Avancemos para o segundo ponto e insistamos nele muito brevemente, o triunfo da ascensão. Os salmistas e apóstolos têm o prazer de falar sobre a ascensão triunfal de Nosso Senhor ao monte do Senhor. Não tentarei fazer mais do que me referir ao que eles disseram. Recorde-se de como o salmista em visão viu a ascensão do Salvador. No Salmo 24, representou os anjos dizendo: levantai vossas cabeças, ó vós, e levantai-vos, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. A cena é descrita em ricas imagens poéticas do tipo mais sublime. E evidentemente nos incomoda que quando nosso Salvador deixou a vista dos mortais, ele foi acompanhado por bandos de espíritos, que o acolheram com aclamações e o acompanharam em estado solene quando ele entrou na metrópole do universo. A ilustração que normalmente se dá é, penso eu, tão boa que não podemos melhor. Quando os generais e reis voltaram da guerra, na antiga era romana, eles estavam acostumados a celebrar um triunfo. Eles cavalgaram pelas ruas da capital. Troféus de suas guerras foram carregados com eles. Os habitantes lotaram as janelas, encheram as ruas, lotaram os topos das casas e derramaram aclamações e guirlandas de flores sobre o herói conquistador como ele cavalgou junto. Sem ser grosseiramente literais, podemos conceber alguma cena como a que acompanha o retorno de Nosso Senhor aos assentos celestiais. O Salmo 68º tem o mesmo efeito. Os carros de Deus são 20.000, milhares de anjos, o Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Subiste às alturas, conduziste o cativeiro cativo, recebeste dons para os homens, sim, também para os rebeldes, para que o Senhor Deus pudesse habitar no meio deles. O mesmo ocorre no Salmo 47. Deus subiu com alarido, o Senhor ao som de trombeta. Anjos e piratas glorificados saudaram nosso campeão de volta, e, levando o cativo ao cativeiro, ele assumiu o trono mediador em meio a aclamações universais. Tendo estragado principados e potestades, ele fez um show deles triunfando abertamente sobre eles. A ascensão de Nosso Senhor foi um triunfo sobre o mundo. Ele passou por ela ileso por suas tentações, ele havia sido solicitado por todas as mãos para pecar, mas suas vestes eram imaculadas ou imperfeitas. Não havia tentação que não tivesse sido experimentada sobre ele, as aljavas da terra haviam sido esvaziadas contra ele, mas as flechas haviam caído inofensivamente em sua armadura de prova.
Eles o perseguiram implacavelmente. Ele havia sofrido tudo que o desprezo cruel poderia inventar, mas saiu da fornalha sem o cheiro de fogo sobre ele. Ele suportou a própria morte com amor incondicional e coragem invencível. Ele venceu suportando tudo. Ao se levantar, ele estava infinitamente fora do alcance deles. Embora eles o odiassem não menos do que antes, ele tinha 40 dias entre eles, e ainda nenhuma mão foi estendida para prendê-lo. Ele havia se mostrado abertamente em vários lugares. Mas nenhum cachorro ousava mexer sua língua. No ar puro, de muito acima das colinas de Salém, aquele que uma vez foi tentado no deserto, olhou para os reinos da terra, que haviam sido mostrados a ele por Satanás como o preço do pecado, e os reservou todos como seus próprios por direito de mérito. Ele se eleva acima de tudo, pois é superior a todos. Assim como o mundo não podia prejudicar seu caráter com suas tentações, não poderia mais tocar sua pessoa com sua malícia. Ele derrotou totalmente este presente mundo mau. Lá, também, ele levou o pecado cativo. O mal o havia atacado furiosamente, mas não poderia contaminá-lo. O pecado havia sido colocado sobre ele, o peso da culpa humana foi carregado sobre seus ombros. Isso o esmagou, mas ele ressuscitou dos mortos. Ele ascendeu ao céu e provou que havia se livrado do fardo e o deixado enterrado em seu sepulcro. Ele aboliu os pecados de seu povo. Sua expiação foi tão eficaz que nenhum pecado recaía sobre ele, o fiador, e certamente nenhum permanece sobre aqueles por quem ele se colocou como substituto. Embora uma vez que o Redentor tenha se posicionado no lugar do condenado, ele sofreu a penalidade de tal maneira que agora é justificado, e sua obra expiatória está consumada para sempre. O pecado, meus irmãos, foi levado cativo às rodas da carruagem de nosso Emanuel quando ele subiu. A morte também foi conduzida em triunfo. A morte o amarrou. Mas ele rompeu cada grilhão e amarrou a morte com suas próprias cordas. Vão a pedra, a água, o selo. Cristo estourou as portas do inferno. A morte em vão proíbe sua ascensão. Cristo abriu o paraíso. Vive novamente nosso glorioso Rei. Onde, ó morte, está agora o teu aguilhão? Uma vez que ele morreu nossas almas para salvar, onde está tua vitória, ostentando o túmulo? A ascensão de nosso Salvador naquele corpo que desceu às partes mais baixas da terra, é uma vitória tão completa sobre a morte, que todo santo moribundo pode ter certeza da imortalidade e pode deixar seu corpo para trás sem medo de que permaneça para sempre nas abóbadas da sepultura. Então, também, Satanás foi totalmente derrotado. Ele tinha pensado que deveria vencer a semente da mulher quando ele machucou o calcanhar, mas eis. Conforme o conquistador sobe, ele quebra a cabeça do dragão sob seus pés. Não vejais os corcéis celestiais enquanto arrastam a carruagem de guerra do príncipe da casa de Davi pelas colinas eternas. Ele vem quem lutou contra o príncipe das trevas. Lo! Ele o amarrou com grilhões de ferro. Veja como ele o arrasta nas rodas de sua carruagem, em meio ao escárnio de todos aqueles espíritos puros que mantiveram sua lealdade ao Rei Todo-Poderoso. Ó, Satanás! Tu foste derrotado então. Você caiu como um raio do céu quando Cristo subiu ao seu trono. Irmãos em Cristo, tudo que constitui nosso cativeiro, Cristo levou cativo. Ele derrotou o mal moral, as dificuldades e provações desta vida mortal que ele praticamente superou. Não há nada no céu, ou na terra, ou no inferno que possa ser considerado contra nós e que agora permaneça. Ele levou tudo embora. A lei que ele cumpriu, sua maldição ele removeu a caligrafia contra nós, ele pregou na sua cruz. Todos os nossos inimigos ele fez uma exibição abertamente. Que alegria para nós neste triunfo! Que felicidade estar interessado nisso pelo dom da fé nele. Agora podemos nos voltar para considerar os dons da ascensão. Nosso Senhor subiu ao alto e deu presentes aos homens. Quais foram esses dons que ele recebeu de Deus e deu aos homens? Nosso texto diz que ele ascendeu para preencher todas as coisas. Não creio que isso alude à sua onipresença. Nesse aspecto, ele preenche todas as coisas, mas permita-me explicar, conforme eu recebo, o significado da passagem, por uma figura muito simples. Cristo desceu às partes mais baixas da terra e, assim, lançou as bases do grande templo do louvor de Deus. Ele continuou em sua vida trabalhando, e assim construiu as paredes de seu templo, subiu ao trono.
e nele ele colocou a pedra angular em meio a gritos. O que restou então? Restava fornecê-la com inaladores e aos habitantes todas as coisas necessárias para seu conforto e perfeição. Cristo ascendeu ao alto para fazer isso. Nesse sentido, o dom do Espírito preenche todas as coisas, trazendo os escolhidos e fornecendo tudo o que é necessário para sua salvação completa. As bênçãos que vêm a nós através da ascensão são para o aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Observe a seguir que essas bênçãos da ascensão são dadas a todos os santos. O primeiro versículo de nosso texto não diz a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. O Espírito Santo é a bênção particular da ascensão, e o Espírito Santo é, em certa medida, dado a todas as pessoas verdadeiramente regeneradas. Vocês têm tudo, meus irmãos, alguma medida do Espírito Santo, um pouco mais, alguns menos, mas tudo o que você tem do Espírito Santo vem a você, porque Cristo, quando ele ascendeu às alturas, recebeu dons para os homens, para que o Senhor Deus pudesse habitar entre eles. Todo cristão que tem o dom de Cristo em sua medida, é obrigado a usá-lo para o bem geral, pois em um corpo nenhuma junta ou membro existe para si mesmo, mas para o bem do todo. Você, irmão, quer tenha muita ou pouca graça, deve, de acordo com a operação eficaz em você, fornecer sua parte para o aumento do corpo para a edificação de si mesmo no amor. Veja que considere seus dons sob esta luz, rastreie-os até Cristo, e então use-os para o objetivo para o qual ele os designou, mas para algumas pessoas o Espírito Santo é dado de forma mais ampla. Como resultado da ascensão de Cristo ao céu, a Igreja recebeu apóstolos, homens que foram selecionados como testemunhas por terem visto pessoalmente o Salvador, um ofício que necessariamente se extingue, e apropriadamente, porque o poder miraculoso também é retirado. Eles foram necessários temporariamente e foram dados pelo Senhor ascendido como um legado escolhido. Os profetas também estavam na igreja primitiva. Eles eram necessários como um elo entre as glórias da velha e da nova aliança, mas cada dom profético veio do Espírito por meio da ascensão do Redentor à glória. Ainda restam ricos presentes entre nós, que temo não valorizarmos suficientemente. Entre os homens, os dons mais ricos de Deus são os homens de alta vocação, separados para o ministério do Evangelho. De nosso Senhor ascendido procedem todos os verdadeiros evangelistas. Esses são os que pregam o Evangelho em diversos lugares e descobrem que é o poder de Deus para a salvação. Eles são fundadores de igrejas, desbravadores de novos solos, homens de espírito missionário, que não constroem sobre os alicerces de outros homens, mas cavam por si mesmos. Precisamos de muitos desses distribuidores das boas novas, onde, no entanto, a mensagem não foi ouvida. Mal conheço bênção maior para a igreja do que o envio de homens de Deus fervorosos, infatigáveis e ungidos, ensinados pelo Senhor a serem vencedores de almas. Quem pode estimar o valor de George Whitefield para a época em que viveu? Quem calculará o preço de um John Williams ou de um William Knibb? Whitefield era, sob Deus, a salvação de nosso país, que estava indo direto para o pandemônio. Williams recuperou as ilhas do mar do canibalismo e Knibb quebrou as correntes do negro. Evangelistas como esses são presentes além de todo o preço. Em seguida, vêm os pastores e professores, fazendo um trabalho de diferentes formas. Estes são enviados para alimentar o rebanho. Eles residem em um lugar e instruem os conversos que foram reunidos. Esses também são dons inestimáveis da ascensão de Jesus Cristo. Não é dado a todos os homens serem pastores, nem é necessário, pois, se todos fossem pastores, onde estava o rebanho? Aqueles a quem essa graça é especialmente concedida, estão habilitados para guiar e instruir o povo de Deus, e essa liderança é muito exigida. O que seria da igreja sem seus pastores? Deixe aqueles que tentaram viver sem eles serem um aviso para você. Onde quer que você tenha pastores ou evangelistas, eles existem para o bem da igreja de Deus. Eles devem trabalhar para esse fim, e nunca para seu próprio benefício pessoal. O poder deles é um dom do Senhor e deve ser usado à sua maneira. O ponto que eu quero chegar é este. Queridos amigos, visto que todos nós, como crentes, temos alguma medida do Espírito, vamos usá-lo. Estimule o dom que está em você,
Não sejas como aquele da parábola, que tinha apenas um talento e o escondeu em um guardanapo. Irmão, irmã, se você está no corpo como a menos conhecida junta, não roube o corpo pela indolência ou egoísmo, mas use o dom que você tem a fim de que o corpo de Cristo venha à sua perfeição. No entanto, visto que você não tem grandes dons pessoais, sirva a igreja orando ao Senhor que ascendeu para nos dar mais evangelistas, pastores e professores. Só Ele pode dá-los. Todos os que vêm sem Ele são impostores. Existem algumas orações que você não deve orar, existem outras que você pode orar, mas existem algumas que você deve orar. Há uma petição que Cristo nos recomendou fazer, mas eu raramente a ouço. É esta aqui: rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande trabalhadores para a sua messe. Temos uma grande falta de evangelistas e pastores. Não quero dizer que nos faltem pregadores, que ocupam os púlpitos e esvaziam os bancos. Acredito que o mercado tem sido suficientemente abastecido por muitos anos, mas carecemos de homens que possam despertar o coração, despertar a consciência e edificar a igreja. Os dispersores de rebanhos podem ser encontrados em toda parte, os coletores deles. Quantos temos de tais? Tal homem hoje em dia é mais precioso do que o ouro de Ofir. A rainha pode fazer um bispo da igreja estabelecida, mas somente o Senhor ascendido pode enviar um bispo para a igreja verdadeira. Prelados, papas, cardeais, vigários, prebendos, conegos, reitores, o Senhor não tem nada a ver. Não vejo nem mesmo o nome deles em sua palavra, mas o pastor mais pobre que o Senhor ordenou é um presente de sua glória ascendente. Neste momento, lamentamos que no campo missionário nossos bons homens sejam cinzentos. Duve, Moffat e outros estão saindo do palco da ação. Onde estão seus sucessores? Eu estava quase dizendo, corresponde. Onde? Queremos evangelistas para a Índia, para a China, para todas as nações da terra, e embora tenhamos muitos padres indulgentes entre nós, que são instrutores na fé, ainda assim temos em todos os nossos pastorados poucos de eminência, que poderiam ser mencionados no mesmo dia como os grandes teólogos puritanos. Se o ministério se tornar fraco e débil entre nós, a igreja o deseja muito, pois esta, a parte mais importante de toda a sua organização, foi mais negligenciada do que qualquer outra coisa. Agradeço a Deus que esta igreja não só orou pelos ministros, mas provou a sinceridade de sua oração ajudando aqueles que Deus chamou, proporcionando-lhes lazer e assistência para compreenderem mais perfeitamente o caminho de Deus. Pensamos que os dons de Cristo eram valiosos o suficiente para entesourá-los e melhorá-los. Nosso colégio já recebeu e enviou, em nome de Jesus, mais de 200 ministros da palavra. Olhe ao seu redor e veja como poucas igrejas se importam em receber os dons da ascensão de Cristo, e como poucos pastores encorajam os jovens a pregar. Li outro dia, com indizível horror, a reclamação de que nossas igrejas pareciam ter muitos ministros, uma queixa quase blasfema, contestando o valor dos dons de ascensão de Cristo. Oh, se Deus nos desse 10 vezes o número de homens segundo o seu coração! E certamente haveria grande falta de mais. Mas há muitos, dizem eles, para os púlpitos atuais. Oh, alma miserável, chegou a este ponto que um ministro de Cristo deve ter um púlpito à disposição? Devemos todos ser construtores das fundações de outros homens? Não temos nenhum entre nós que possa reunir seus próprios rebanhos? Em uma cidade de 3 milhões como esta, qualquer homem pode dizer que trabalhadores para Cristo são muitos? Os vagabundos são muitos, sem dúvida, e quando a igreja expulsar os zangões, quem terá pena deles? Embora ainda existam centenas de cidades e vilas sem uma igreja batista, e distritos inteiros de outras terras sem o evangelho, é ocioso sonhar que podemos ter muitos evangelistas e professores. Nenhum homem é tão feliz em seu trabalho quanto aquele que preside um rebanho de sua própria congregação, e nenhum pastor é mais amado do que aquele que ressuscitou uma igreja destituída e a transformou em alegria e louvor na terra. Ore ao Senhor para enviar verdadeiros pastores e verdadeiros evangelistas. Cristo os obteve por sua ascensão. Não nos esqueçamos disso. O que? Deve-se pensar que as bênçãos da crucificação valem a pena, e as bênçãos da ressurreição, dignas de receber, mas as bênçãos da ascensão devem ser consideradas com indiferença ou mesmo com suspeita. Não, valorizemos os dons que Deus dá pelo seu Filho,
e quando nos envia evangelistas e pastores. Tratemo-los com amor e respeito. Honre a Cristo em todo verdadeiro ministro. Veja não tanto o homem quanto seu mestre nele. Rastreie todo o sucesso do Evangelho até o Salvador ascendido. Olhe para Cristo para ter mais trabalho bem-sucedido. Ao virem recebê-los de suas mãos, quando vierem, trate-os com bondade como presentes e ore diariamente para que o Senhor envie a sua poderosos campeões da fé. Concluiremos observando o efeito da ascensão de nosso Senhor sobre pecadores. Diremos poucas palavras, mas cheias de conforto. Você notou no Salmo 68 as palavras: ele recebeu dons para os homens, sim, também para os rebeldes? Quando o Senhor voltou ao seu trono, ele teve pensamentos de amor para com os rebeldes ainda. Os dons espirituais da igreja são para o bem dos rebeldes e também para a edificação dos reconciliados. Pecador, todo verdadeiro ministro existe para o teu bem, e todos os obreiros da igreja estão de olho em você. Há uma ou duas promessas relacionadas com a ascensão de nosso Senhor que mostram sua bondade para com você e eu, se for levantado da terra. Atrairei todos os homens a mim. Um Salvador ascendido atrai você, corra atrás dele. Aqui está outra palavra dele, ele é exaltado nas alturas. Amaldiçoar? Não, para dar arrependimento e remissão de pecados. Olhe para a glória em que ele entrou, peça arrependimento e remissão. Você duvida de seu poder para te salvar? Aqui está outro texto, ele também pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, visto que vive sempre para interceder por eles. Certamente ele foi para o céu por você e também pelos santos. Você deve ter bom coração e colocar sua confiança nele neste feliz momento. Como será perigoso desprezá-lo? Aqueles que o desprezaram em sua vergonha pereceram. Jerusalém se tornou um campo de sangue porque rejeitou o desprezado Nazareno. O que será rejeitar o rei, agora que ele assumiu seu grande poder? Lembre-se de que este mesmo Jesus que subiu ao céu, virá da mesma maneira que foi visto subindo ao céu. Seu retorno é certo, e sua convocação para o seu bar é igualmente certa, mas que conta você pode dar se o rejeitar? Venha e confie nele neste dia. Reconcilie-se com ele para que não se zangue, e espie o caminho enquanto sua ira se acendeu um pouco. O Senhor te abençoe e te conceda uma parte em sua ascensão. Amém e amém. Obrigado. Te convido a inscrever-se em nosso canal para mais conteúdos inspiradores.